Tontura, muita tosse e uso de oxigênio. Vitinho relata efeitos da altitude em El Alto, na Bolívia, e fará testes antes de jogo entre Botafogo e Vasco. Será que vai ser titular? Vai estar no banco? E aí? Danilo sente incômodo muscular, mas será relacionado pelo Botafogo para o clássico contra o Vasco. Nosso camisa 10 Savarino joga apenas 21 minutos em derrota da Venezuela para a Colômbia e fica de fora da Copa do Mundo, mas, logicamente, provavelmente, né, deve ser titular contra o Vasco. E além disso, o Globo Esporte, SBT Esporte Chico, Fernandinha Maia com Pedrosa, né, Papo de Craque Transamérica e muito mais sobre Botafogo e Vasco, esse jogão de amanhã que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Vamos reagir a isso tudo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, aqui embaixo o link do Instagram, canal reserva, canal principal. Também não esqueça, temos os capítulos, né, aqui na descrição, a minutagem e também a divisória dos capítulos na linha do tempo do YouTube, né, do vídeo aqui embaixo, a linha vermelha, tá? Se quiser pular alguma parte do vídeo, só ir direto para cá que você quer. Vamos pro vídeo e daqui a pouco a gente volta. Brigas, discussões e muita confusão. Pô, parece até chamada de filme da sessão da tarde, ou não é? Mas nada mais é do que um clássico qualquer aqui no Rio de Janeiro nos anos 90. Tá chegando a hora da decisão da vaga entre Botafogo e Vasco na Copa do Brasil. E esse senhor aqui já foi personagem do clássico. Lembram dele? O Biraci da Massa, ex-Arte Futebol. Em 1997, o Biraci apitou um Vasco e Botafogo aqui em São Januário, que ficou marcado por um fato muito curioso. Aquele jogo te deu trabalho, né, Biraci? Até hoje foi um jogo inesquecível da minha vida, que foi o primeiro clássico aqui em São Januário e não vou esquecer nunca mais. No meio disso aí, cara, daqui a pouco vou te explicar essa história direitinho. Bora falar do jogaço de amanhã, né? Botafogo e Vasco ao vivo na Globo, hein? Depois de Vale Tudo. Quem passar tá na semifinal já da Copa do Brasil. Vamos começar com as notícias do Botafogo. É com você, André Pessoa. Boa tarde. Fala, Escobar, tudo bem? Uma boa tarde a todos. O Botafogo faz no final da tarde, aqui no estádio Newton Santos, o último treino antes do clássico de amanhã contra o Vasco. Sobre os jogadores que estavam em campo ontem nas eliminatórias, Savarino começou no banco, entrou no segundo tempo, jogou pouco mais de 20 minutos pela Venezuela. Já o Vitinho foi titular na seleção brasileira, substituído aos 15 minutos do segundo tempo e disse em entrevista que sentiu bastante os efeitos da altitude, precisou de oxigênio no vestiário. A tendência é de que ele fique no banco de reservas amanhã e o Matheus Ponte comece jogando na lateral direita. O Savarino vai para o jogo e deve ser titular. Dúvida no ataque. Arthur, Santi Rodrigues e Jefinho disputam uma posição ao lado do Montoro e do Arthur Cabral. Dúvidas que o David Ancelotti vai tirar hoje no final da tarde aqui no Newton Santos, pensando nesse clássico de amanhã. Escobar? Essas foram as notícias do Botafogo com André Pessoa. Agora é hora do Vasco com Juliano Lima. Cadê o Juliano? Ô, Juliano, o Vasco tem que melhorar o retrospecto em clássico nesse ano, né? Tem que melhorar, Escobar. Tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Em 2025, dos 9 clássicos até aqui, o Vasco só venceu um. E foi justamente contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, aqui em São Januário, 1-0, gol do Verratti de pênalti. Lembrando, não tem mais ingressos para a torcida do Vasco no Newton Santos. Foram 2.000 ingressos vendidos. O Vasco fez o último treino antes da partida hoje pela manhã. E por falar em Newton Santos, Escobar, o Vasco esse ano, pela Copa do Brasil, passou pelo Nova Iguaçu por 3-0 no Newton Santos e se classificou para a terceira fase da competição. E sobre o time para o jogo de amanhã, 2 novidades, 2 retornos importantes. O Paulo Henrique, lateral direito, recuperado de dores da coxa direita, deve ser titular. O Tietê, meio campo, está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, também deve ser titular, deve entrar no lugar do Jair aí, que saiu contra o Sport machucado. De resto, deve ser a mesma equipe do jogo de ida contra o Botafogo pelas quartas de final. Volto com vocês, Escobar, um abraço. Jogo em que jogou muito bem, por sinal. Valeu, Juliano Lima, direto de São Januário. Bora voltar a falar de Botafogo e Vasco, o clássico de vez em quando tem confusão, né? Esse aqui, especialmente, teve Eurico Miranda colocando o dedo na cara do juiz, um rolo danado. Não dava mesmo para esquecer, até porque as emoções daquele dia começaram bem antes do clássico. Era 1h da tarde, mais ou menos. Eu estava almoçar para vir para o jogo. E a panela de pressão explodiu em cima do fogão. Foi aquela confusão toda. E já cheguei aqui tenso. A tensão aumentou quando os times entraram em campo.
pelo Campeonato Carioca. Ambos de calções pretos. De acordo com o regulamento da federação, o mandante deveria trocar de uniforme. Aí começou uma queda de braço entre os dirigentes. Botafogo tem outro uniforme? Botafogo não tem outro uniforme aqui no estádio de São Januário. Não tem. E se tivesse, não trocava. Porque a obrigação é do Vasco da Gama. Eurico, troca o calção e ponto final. Vamos jogar. Acabou. Olha, converse com os jogadores, porque o Vasco não vai trocar o calção. O Vasco vai jogar com esse uniforme. A pressão sobre o Ubiraci vinha de todos os lados. Vocês têm que usar o bom senso. Fazer a linha de impedimento, se tiver dois de calção preto, pode atrapalhar, entendeu? Eu fiquei perdido praticamente. Foi uma boiada tonta, que eu nunca tinha apanhado tanto de aposta em mim. Aí eu perguntei aos meus auxiliares. Aí o Aristeu Leonardo falou, tem que cumprir a regra, cumpre a regra. E o outro bandeira falou, Ubiraci, usa bom senso. Eu falei, ai meu Deus do céu, como eu vou ficar? Eu fiquei entre a cruz e a espada. Depois de 40 minutos de atraso, o Vasco cedeu. Ele é competente, não sabe do regulamento, pô. E tinha que ter falado isso antes da gente entrar em campo. Com bola rolando, o Vasco saiu na frente, gol de Ramon. Mas o Botafogo virou com Sorato e Ailton. Esse jogo para mim foi marcado. E o primeiro clássico assim, aqui em São Januário. Nunca tinha ficado no clássico de São Januário. Foi o primeiro jogo meu que deu aquela repercussão boa. O Botafogo na roda de conversa também, tá? O titular da seleção brasileira na derrota para a Bolívia, que era o sonho do Pedrosa, o Vitinho, vai ser avaliado para saber se terá condições de enfrentar o Vasco. Ah, Fernanda, ele é fã número 1 do Vitinho, torce pela carreira do rapaz? Sim. Queria ver ele com a camisa da seleção? Não, ele só não quer ver o Vitinho enfrentando o Vasco. Então ele prefere que ele sirva a seleção brasileira para não ter condições físicas para enfrentar o Vasco da Gama. O meu Savalizo também retorna após defender a Venezuela, mas a sua utilização vai depender da estratégia da comissão técnica. O Savarino jogou bem menos minutos do que o Vitinho, né? O Savarino começa no banco. 30 minutos e em umas condições normais, né? Não na altitude. Exato, Vene. Eu acho que esse é o maior ponto. Porque o Vitinho joga numa altitude de 4.000 metros sendo titular. O Savarino começa no banco e não tinha altitude, né? Foi um jogo bem quente, bem pegado contra a Colômbia. Mas, e foi um jogo até muito frustrante para a Venezuela, que o Savarino é da Venezuela, porque a Venezuela acabou não indo para a repescagem, né? Fernandinho, eu acho que é o nosso dever como jornalista a gente criticar sempre essa data FIFA fajuta que é aqui no futebol brasileiro, porque isso não ajuda de nada. A data FIFA, ela acontece por quê? Para não prejudicar os clubes. Só que os clubes continuam sendo prejudicados. Eu acabei de mencionar o exemplo do Jean Lucas. O Bahia, muito prejudicado por conta disso. O Botafogo, muito prejudicado por conta disso. O Vasco também pode ficar prejudicado por conta do Pulmita Rodrigues, que é um jogador que pode ser um reserva imediato do PH, que não está vivendo o melhor momento fisicamente falando, porque vem de uma lesão. Então, assim, eu acho que o calendário brasileiro precisa ser revisto. O novo presidente da CBF chegou dizendo que vai fazer mudanças. Espero que ele pegue esses casos como exemplo, porque os clubes estão sendo prejudicados sim. A gente mencionou Bahia, Botafogo, Vasco, entre outros clubes aí. Então, torcer, assim, brincadeiras à parte, torcer para que de fato os clubes não sejam prejudicados. E pode parecer uma bobeira para o torcedor que gosta de futebol e talvez não se aprofunde muito nesse assunto da questão física, da preparação física, o que se chama de microciclo, pensando num ciclo de esportivo da semana, um macrociclo pensando numa coisa maior. Quando você pensa num jogador que veio da seleção, pensou que o Vitinho, vamos lá, jogou tal hora ontem, e aí ele pega o avião, vem para cá, e aí ele joga amanhã. O ideal é ter um pouco mais de horas. Às vezes até, gente, pode parecer loucura até, mas 10 horas de descanso fazem toda a diferença. Às vezes a gente vê uns jogos aí 8 da noite, de domingo. Gente, que loucura! Mas às vezes 4 horas a mais de descanso na vida daqueles atletas fazem toda a diferença. Tem jogador que apresenta o desgaste 48 horas depois. Isso. Você sabe disso, não, você estudou isso. E esse controle de minutagem é importante. E o controle do descanso é muito mais. Não só do quanto você não vai jogar ou você vai jogar. É o quanto você vai descansar. Aí eu vou botar uma pulga atrás da tua orelha, que gosta de malhar e quer ficar fortona ou fortão. Você malha malhando e malha descansando. Sim. Que a tua fibra recupera quando você descansa. E não só quando você malha. Quando você malha, ela se destrói. Quando você descansa, ela recupera. E aí que faz o volume ali, que chama de hipertrofia. Então, o descanso ele é muito importante, não só para você que gosta de malhar, mas também para, obviamente, o atleta de alta performance. Então, talvez essa data FIFA ela ia ficar muito mais preciosa
se tivesse um pouquinho mais de horas no pós-jogo. Qual o último jogo? Terça-feira? Dá um pouco mais de horas para o jogador poder descansar e poder servir o seu time, né? Que é o que acontece. E aí, por exemplo, o Botafogo agora, o Vitinho jogando 4.000 metros, titular, obviamente não, é muito forte falar obviamente. Provavelmente o cara vai estar desgastado, Pedrosa. Aí... eu acho difícil ele começar o jogo. Ele falou ontem, inclusive, ele falou, cara, eu tô sentindo alguns efeitos e tudo mais, tô brincando aqui, mas é um absurdo, tá? Eu acho que, principalmente uma competição como a Copa do Brasil, um clássico entre Vasco e Botafogo, quartas de final, cara, é o tipo de jogo que você chama o futebol brasileiro, que o mundo inteiro deveria parar para assistir, principalmente depois da visibilidade que a gente ganhou na Copa do Mundo. O Botafogo esteve lá, inclusive. Então, quanto mais desfalques, pior o espetáculo. Quanto mais desfalques, pior para o nosso futebol. Agora, é uma coisa que a própria comissão vai ter que entender com o Vitinho, porque isso é muito termômetro de jogador. O Fabrício Bruno falou que estava tranquilaço ontem e deve jogar contra o Atlético Mineiro. O Vitinho, ele deve estar mais desgastado do que é o normal. O Fabrício Bruno tá tranquilaço é uma coisa completamente anormal. Então, assim, eu acho que o Botafogo tem que entender com o atleta, se ele tá bem ou se ele tá mal. Porque até mesmo, se for para colocar em campo desgastado, não vale a pena. É verdade. É melhor dar oportunidade pro Matheus. E não dá pra gente, enquanto torcedor, não torcer pro Vitinho ter sido titular, que a gente tá falando também da realização do cara dele, como um sonho de ser titular na seleção brasileira. Isso aí é uma coisa que dinheiro não compra. E o Transamérica Esportes RJ. Vamos começar a projetar o clássico de amanhã. Amanhã tem Botafogo e Vasco, meu amigo. Estádio Newton Santos, 9h30 da noite, cobertura total aqui da Transamérica, começando desde cedo. A gente começa com o noticiário do Botafogo, que é o mandante. Fala comigo, Rodrigo Brandão. O David Ancelotti ganhou mais uma dúvida para o clássico de amanhã contra o Vasco. O volante Danilo, com dores musculares, vem gerando preocupação no Glorioso. A informação que foi trazida pelo nosso colega Daniel Browne dá conta de que isso não gera uma preocupação muito grande. Ele deve ser relacionado, no entanto, a gente não sabe se ele será titular amanhã. É mais uma interrogação no Botafogo, que não sabe se vai poder contar com o Vitinho e o Savarino, que jogaram ontem pelas eliminatórias e vão passar por uma avaliação do departamento médico do Glorioso para saber se tem condições de começar a partida de amanhã. O Vitinho, por exemplo, jogou 60 minutos. Deixou o campo aos 15 do segundo tempo e na entrevista pós-jogo ele se queixou de dores. Não deu detalhes de quais dores seriam essas, se eram dores musculares, onde seriam. Só disse que vai conversar com o departamento médico do Botafogo quando chegar no Rio de Janeiro e juntos vão decidir qual será o melhor a se fazer. Já o Savarino jogou menos tempo, cerca de 21 minutos contra a Colômbia. Ele também será reavaliado. Enfim, as respostas só chegarão amanhã, no dia do jogo. E os substitutos desses jogadores, como eu já disse, estão de sobreaviso. O Matheus Ponte, no caso da lateral direita, o Tuco Correia para a vaga do Savarino e agora o Nilton, que pode formar a dupla de volantes ao lado do Marlon Freitas. Ou seja, o Botafogo pode ficar sem 3 titulares para o clássico de amanhã. É um número considerável de possíveis desfalques. Beleza, valeu, Rodrigo Brandão. Pai e filho, beleza, mas negócios à parte, o Ancelotti colocou o Vitinho para jogar, né? Vitinho jogou e assim, se a gente tava falando do Jean Lucas, o Vitinho oficialmente pode entrar em campo. Agora, vai ter condições físicas? Não sei. O caso do Savarino é um pouquinho diferente, porque o Savarino jogou em casa, digamos assim, na Venezuela, e não jogou tanto tempo assim, jogou acho que 20 e poucos minutos. 21. Então, o Savarino tem tudo pra jogar, se não de titular, pelo menos participar de boa parte do jogo. O caso do Vitinho me preocupa e agora essa situação do Danilo aí, Faria. Então, em relação aos selecionáveis, me preocupava mais a ausência do Savarino, porque eu não entendo hoje que o Botafogo tenha uma opção confiável para escalar por ali. Em tese, a concorrência primária seria com o Joaquim Correia, que não está desempenhando bem. E aí o Savarino ficar de fora, justamente depois de ter feito um grande jogo contra o Bragantino, trabalhamos lá esse jogo, golaço do Savarino. Eu não. Você não? Foi o Breno. Quando faço outro jogo com você, né, que eu já vou no piloto automático. Eu assisti o jogo. Enfim, um golaço do Savarino, no momento de embalar uma sequência de boas atuações. Me preocupa porque, assim, na direita, é óbvio que o Vitinho é muito mais consistente do que o Ponte, mas, olha só, vou te dizer, o Ponte é um cara que dá conta do recado quando você precisa. Já esteve em alguns momentos até mais pesados. Botafogo e Flamengo, não lembra. Brasileirão Botafogo e Flamengo, Botafogo e Palmeiras, ele jogou os 2 jogos, o Damian Soares arranjou a confusão, foi embora, ainda não tinha o Vitinho naquela altura, e o Ponte sustentou bem. Óbvio, você vai ter um prejuízo defensivo, vai ter um ganho maior na parte ofensiva, porque o Ponte tem essas características, mas não é algo que me deixa, assim, tão preocupado. Claro, se o Vitinho apresentar condição de começar jogando, começa com o Vitinho, que é o titular da posição, é o cara que domina o setor.
E a situação do Danilo surgiu, me preocupa também mais pela questão do embalo, idêntica do Savarino. Danilo fez uma partidaça contra o Bragantino. Eu não tô nem falando do gol, porque o gol, beleza, de vez em quando tu faz, de vez em quando tu não faz. Mas a atuação dele foi mais próxima daquilo que a gente se acostumou a ver do Danilo no Palmeiras, completaço, dando bote, recupera a bola do terceiro gol, faz o primeiro. Quase que ele insere o ritmo da equipe muitas vezes. E ele ficar de fora seria, obviamente, muito ruim. Mas existe também peça para você conseguir suprir a ausência do Danilo, caso ele não jogue. O Newton, né, pelo que disse. Tem Newton, você pode jogar. Hoje eu acho que o Newton seria interessante que ele jogasse. Eu prefiro a dupla Marlon e Danilo a longo prazo, mas hoje talvez ainda não existe um grande encaixe. E o Newton vem numa sequência mais segura. Quando ele joga, o Botafogo apresenta maior consistência. E aí, se não joga o Danilo, tu pode escalar Newton e Marlon, que não vai ter nenhum grande problema. Agora, você entende, a gente falou muito de ofensividade, você entende que o Botafogo precisa propor o jogo ou por estar empatado o confronto, tá tudo em aberto, é um clássico, o Botafogo tem que ser mais cauteloso? Eu acho que uma dose de cautela não faz mal, porque esse é o tipo do confronto que você tá em casa, óbvio, isso pode te empurrar, ter um controle, mas o Botafogo hoje também não é uma equipe tão ajustada a ponto de vou lá afogar o Vasco na defesa e vou ter um trabalho de transição de recuperação bem feito. Claro que a data FIFA pode ter ajudado, mas ainda não é um time encaixado nesse sentido. Fosse o time do ano passado, independente do resultado, era um time que naturalmente se comportaria de modo a dominar o adversário. Eu não tô falando pra ser retranqueiro, mas eu imagino que esse jogo vai ser amarradinho. O cenário do primeiro jogo talvez aconteça agora. Nesse eu sei que a gente trabalhou junto. Sim. No de São Januário, e a gente até apostava, ó, jogo de ida, clássico, vai pegar... O jogo foi até um jogo com boa chance, não foi tão amarrado quanto a gente imaginava. Amanhã existe aquele receio, né? Pô, eu me exponho demais. O Vasco, ele gosta da posse, mas o Botafogo vai estar em casa. Eu aposto num jogo equilibrado. Eu não é ficando em cima do muro, mas eu acho que o Botafogo tem que ter uma postura que se adeque ao jogo. Tem que ser uma postura igualmente equilibrada. Não se exponha em excesso, mas tem que fazer o seu jogo fluir dentro de casa, onde o Botafogo pode tirar uma vantagem em cima do Vasco. A galera aqui do YouTube, ó. O Jefferson Soares. A live tá até travando. Dupla pesadíssima na mesa hoje. Tamo junto, brabo. Se o Vitinho atacasse tão bem como defende, ainda estaria na Europa. Isso é fato. Mas ele é um jogador importantíssimo hoje no elenco. O torcedor do Botafogo demorou um pouquinho, mas hoje já valoriza. Virou o Vitinho, a chave, né? Virou a chave. Bruno Menezes. Vitoca, boa tarde. Desde que o Darmian saiu do Botafogo, não teve ninguém completo na lateral direita do Fogão. Eu concordo que o Vitinho não é um jogador completo, mas a lateral direita é uma posição muito carente no futebol mundial, não é só no futebol brasileiro, né? Não à toa o Vitinho foi convocado, pô. Eu não trataria o Damian também como um cara completo, só que pela experiência, eu acho que o Damian sabia exatamente como não se expor tanto na deficiência ofensiva dele. Experiência que o Vitinho, até pela idade mais baixa, não tem. O professor Marinho falou que te viu correndo com a camisa da Transamérica no aterro. Rapaz, essa camisa da Transamérica está belíssima. Eu cumprimentei o amigo, um abraço, tamo junto. Estava com a camisa da Transamérica, minha nova camisa preferida para praticar exercícios. A camisa do time da Transamérica? A camisa do time da Transamérica, a roxa, né? Roxa de lás. Tem um ouvinte aqui, o Diogo Batista, ele perguntou sobre isso, né? Cadê você no gol? O Guerra tirou sua vaga, torcendo pela Transa. Ô Diogo, o Guerra, ele fez um partidaço. Verdade. Na última sexta-feira, pegou demais contra a Tupi, eu tava machucado, né? A gente tava revezando, né? Cada um jogava um tempo, até porque ele também tem muita qualidade, né? Um goleiraço. Só que nesse jogo específico eu tava sem condição de jogo, fiquei fora, o Guerra agarrou os 90, entre aspas, né? Que são 40 minutos. E foi bem demais. Vai ser muito difícil voltar pro time, tá? Depois dessa atuação. Briga tá boa, hein? Bem servido da posição. Depois dessa atuação, sexta-feira tem jogo. Enfrentaremos o SBT às 9h15 da noite. Última rodada da fase classificatória, SBT Jornada, né? Que são dois veículos que formaram um time só, 9h15 da noite. Abraço aí pra galera que curte a gente lá na Copa Sérgio. O Fábio Cunha tá dizendo aqui, com qualquer time que o Botafogo entrar, vai ganhar. Ih, eu não deixava, hein? O Gabriel tá dizendo que quem tá apresentando é o Curirim da Motoca, porque a galera tá na dúvida que isso, cara? Calma aí. sobre o que aconteceu com o Vegeta. A gente só fez um troca-troca, gente. Fiquem calmos. Vegeta daqui a pouco estará no Papo 2 ao lado do Breno Monsef. 99557-1013, vai. Fala, galera do Papo de Craque, Marcílio, botafoguense de Marechal Hermes. Fala, Marcílio. Na opinião de vocês, na ótica de um botafoguense como eu, qual é o melhor para vocês, pro Botafogo enfrentar, se caso passar do Vasco? Bahia ou Fluminense? Qual é o mais fácil? Nenhum dos dois é fácil, né? Mas assim, o histórico recente mostra que o Botafogo tem vencido mais o Fluminense que o Bahia. O Bahia tem dificuldade na vida do Botafogo, mas eu sou um cara que tenho por princípio básico aqui não levar histórico em consideração. Pois é. Acho que qualquer adversário vai ter sua dificuldade. O Z9 aqui na live, ó. Meu sonho é ganhar na Mega Sena. Se eu consigo comprar a Transamérica, não sei, Z9.
E decretar Vitoque e Gabriel em todos os papos de craque do ano inteiro. Ainda teria programação sábado e domingo. E folgar, a gente não folga não, né, Zenon? Irmão. É 7x0 a nossa escala, Se tu ganhar né? na Mega Sena, pô, joga um dinheirinho na minha conta aí. Eu aceito a transferência. Vai fazer mal, não. O Pix eu aceito. Faltam menos de 100 likes, hein, rapaziada? Deixa o like aí pra gente bater os 300, que é a nossa meta do dia. Vou chamar mais um áudio no zap. 99557-1013, vai. Fala, galera do Papo de Craque primeira edição. Vitor Costa, Gabriel Farias. Essa dupla, eu vou te falar uma coisa. Se o Botafogo tivesse uma frente como vocês dois, assim, não perderia pra ninguém. Que isso. Valeu, um abraço. Reinaldo de Miami. Abraço, que isso, cara? O cara Alô, tá Miami. em Miami. Que isso. Audiência internacional. Abraço, Reinaldo. Um último áudio antes da gente falar do Vasco. Vai, manda aí. Fala, galera da Transa, Bruno Berardo do Texas, beleza? Que isso, Miami agora Texas. Ansioso aí pelo jogo de amanhã. Acho que vai ser um grande jogo, vai ser um bom jogo, um clássico como nos velhos tempos. Eu acho que o Botafogo devia ir com Santi Rodrigues, Montoro pelo centralizado, Jefinho e Arthur Cabral. Acho que é o melhor setor ofensivo e tem que usar o Danilo de qualquer jeito. De qualquer jeito, tem que usar o Danilo com o Marlon Freitas. Valeu! Um abraço. Valeu, abraço, Bruno. Obrigado pela participação. Vamos ao outro lado do clássico. De volta, Rodrigo Brandão com o noticiário do Vasco da Gama. O Vasco encerra hoje a preparação para o duelo contra o Botafogo amanhã pela Copa do Brasil. E pelo menos, ao que tudo indica, o Diniz deve contar com força máxima. Ontem, no treino realizado lá no CT Moacir Barbosa, pudemos observar jogadores que estavam lesionados participando normalmente das atividades, entre eles o Paulo Henrique, o Tietê e até o Paulinho. Sendo assim, o Diniz deve contar com força máxima, o que é uma ótima notícia para o torcedor. A gente vai aguardar o último treino acontecer para poder trazer uma projeção do Vasco para amanhã, e isso a gente vai trazer no Papo de Craque segunda edição. Agora, eu lembro que ontem houve uma conversa sobre números. Se o retrospecto favorável a uma equipe interfere na cabeça do jogador em um jogo que ainda vai acontecer. Por exemplo, no Clássico da Amizade, se a gente pegar o retrospecto dos últimos 2 anos, tivemos 9 confrontos entre as duas equipes. O Vasco venceu 4, empatou 2 e perdeu outras 3. Ou seja, a vantagem é do Cruz Maltino. Se tratando de clássicos no geral, no recorte dos últimos 50, o Vasco só venceu 11, sendo 7 destes contra o Botafogo. Se formos pegar apenas 2025, o Vasco jogou 9 clássicos e venceu apenas 1, justamente contra o Botafogo no Campeonato Carioca. Tivemos ainda mais 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, vitória do Botafogo naquele jogo que foi lá em Brasília, e mais um empate que foi o jogo de ida pela Copa do Brasil. Então, o tirateima é amanhã. Apesar da fase ser diferente, o Vasco brigando contra o rebaixamento no Brasileiro e o Botafogo no G5 da competição, os números são mais animadores para o Vasco. Agora, os números não entram em campo. É verdade. G5 eu não tinha ouvido esse termo ainda não. G5 não é um insufilme, cara? Acho que é um insufilme. eu curti o G15, cara. O MC G15, sou muito fã. Tá meio sumido? Não, né? Não. Sabe essa música Mãe Solteira, do MC Davi e do J. Skinny? Ele tem uma participação especial no finalzinho. Momento. Ele participa? Ele participa no finalzinho. Vem de Botafoguense, não, G15? Botafoguense. E ele criou a música Deu Onda, que depois virou a música do Botafogo naquela Libertadores. Lá se vão quase 10 anos. Faz tempo, né? A gente tá velho, né, Gabriel? É verdade. Mas enfim, falando do Vasco, você acabou de falar, você acha que retrospecto não entra em campo, né? Você é um hater de retrospecto. Eu sou hater total, não levo isso em consideração. Eu acho que é um jogo equilibrado. Eu não fico em cima do muro, eu acho que o Vasco fica um pouquinho atrás em relação à qualidade técnica das equipes, mas vejo como perfeitamente possível uma classificação da equipe do Fernando Diniz, desde que apresente um jogo próximo daquele que fez da ida, onde não venceu por circunstâncias do jogo, mas teve uma atuação até bem melhor que a do Botafogo. Dá pra dizer que o Vasco foi bem melhor, inclusive desperdiçou uma grande oportunidade de abrir vantagem, de jogar de maneira mais confortável amanhã no Newton Santos. Claro, grama sintética, etc. Perde um gol, né? Perde o gol, outras chances são criadas. O Vasco não aproveitou, mas amanhã tem um jogo que eu entendo como um jogo equilibrado. O próprio Botafogo, quando a gente entrou na análise e falou que o time não está tão bem ajustado, pode ser um ponto favorável ao Vasco, pro Vasco se jogar de uma maneira mais solta. O Vasco gosta da posse. Mas o Vasco tá ajustado? Também não, mas é isso. É porque a gente acha, o Vasco é muito bipolar, né, cara? Às vezes a gente acha que o Vasco tá ajustado, aí no jogo seguinte o Vasco faz uma atuação lamentável, então, né? E aí, pra gente não ficar só em cima de resultado, qual é a minha preocupação? Que se repita o comportamento que o Vasco teve contra o Sport. Venceu o jogo e a galera fez festa, dá certo, porque o mais importante nessa altura é vencer e somar pontos no Brasileiro. Mas pensando agora num confronto contra o Botafogo, que é anos-luz melhor que o Sport,
é preciso ter uma atuação mais próxima daquela que foi em São Januário. E, infelizmente, você não vai ter o Jair na equipe, que encaixou muito bem com o Barros. Você tem... Qual que é a diferença, então, do Vasco com Barros e Jair e o Vasco com Barros e Tietê? Assim, porque se fosse o Cocão, aí eu já ia aqui cravar. Perde muito. O Tietê foi contratado para ser titular. Chegou a jogar com o Jair, inclusive, os dois juntos. O Tietê ele ainda não engatou uma grande sequência com o Vasco, mas nas melhores partidas ele apresentou aquilo que a gente já conhece. O Tietê ele é um volante de boa projeção. Ele arrasta bem, ele faz bem esse trabalho de conduzir a bola de um lado do campo para outro. Ele não tem o passe longo que o Jair tem, Ele não né? tem o passe longo do Jair. Talvez ele tenha uma visão de jogo menor, mas ele circula melhor no campo. Isso pode ser importante, porque ele acaba sendo aquele volante que se projeta muito, aparece finalizando, aparece auxiliando o meia. O que preocupa ele está voltando de uma lesão. Como ele volta? Esse é um ponto de preocupação. Paulo Henrique, mais próximo de voltar, ótimo. É uma perda muito grande. Você perde muita qualidade quando entra o Puma. E o Puma também jogou na seleção. Mas como volta o Paulo Henrique? Essas são minhas preocupações. Agora, partindo do princípio que o Vasco, 15 dias atrás, fez um grande jogo contra o Botafogo e tem mais ou menos a mesma base à disposição para jogar amanhã, me parece perfeitamente possível uma classificação da equipe do Diniz. Ricardo Bastos aqui no chat. Aliás, não batemos os 300 likes, ainda faltam 50, rapaziada. Dá essa moral, tá acabando o programa. Daqui a pouco a gente vai perder aí. A galera vai cobrar aqui da direção porque a gente não bateu a meta de likes. Faltam 50 likes. Dá essa moral aí, por favor, rapaziada. Dá essa moral, por favorzinho. Ricardo Bastos. Ricardo Bastos, calma. O Vasco é totalmente imprevisível. Concordo, Ricardo. Acabei de falar isso aqui, né? Dificulta a análise até, né? A imprevisibilidade do Vasco não sei. faz o comentarista de trouxa, de otário, porque cada jogo é um Vasco diferente. O Ancelotti ainda oscila nas decisões dele. Mas você já entende mais ou menos o que esperar do Botafogo. Eu não sei o que esperar do Vasco, que tem um treinador há mais tempo no cargo do que o treinador do Botafogo. Vai ser o Vasco do 6-0 contra o Santos? Vai ser o Vasco do 1-1 contra o Botafogo, que foi um bom Vasco? Ou vai ser o Vasco contra o Sport, o Vasco do jogo contra o Juventude? A gente não sabe qual Vasco vai entrar em campo. São atuações muito diferentes, cara. Não tem um mínimo de equilíbrio entre muito elas. curto de tempo, Exatamente. De um jogo pro outro, Isso né? me preocupa. Pode ser um Vasco fazendo uma grande partida, sai na frente, envolve o Botafogo com maior posse de bola. Pode ser um Vasco totalmente exposto, sendo eliminado com o adversário vencendo com tranquilidade. Eu não sei o que esperar, sinceramente. O João Paulo Vascaíno diz aqui, o Diniz pode morar em Nova Iguaçu porque ele gosta da posse. Excelente piada, João Paulo, nota 2. Gostei. Montenegro fofoqueiro. O Vasco vai ajustar o quê, Vitoca? O Vasco tá horrível, só vocês olham alguma chance pra eles amanhã. Vamos aguardar, Montenegro. Você viu o jogo da ida, né, amigo? Não vou discutir essa provocação, não. Montenegro fofoqueiro. Michel Gomes, com as baixas do Botafogo, possivelmente sem Savarino e sem Danilo, Vasco com todos disponíveis não passa a ter um leve favoritismo? Não. Não. Também o Igor Vizinho do Brandão, Guilherme Borges, Ana Fortes, a Anne tá dizendo que eu tô simpático no Papo 1, valeu Anne. O RV, Guilherme Borges tá dizendo que acha que o Vasco não passa pelo Botafogo, enfim. Bom, o Danilo sentiu um incômodo muscular nos últimos treinos, né? Foi poupado de algumas atividades e apareceu nas últimas fotos com chuteira, correndo normalmente, treinando, mas não se sabe ainda se ele será titular ou reserva nesse jogo, porque dependendo do grau do incômodo, né? Pode ser que ele não atue o jogo inteiro, e aí é melhor começar do banco. Tendo em vista que hoje em dia a gente funciona um pouco melhor com um volante pegador marcador de primeiro volante e Marlon ou Danilo nessa segunda posição aí de segundo volante no meio campo, se o Danilo não jogar, entra o Marlon e vice-versa. Então muda muito pouco na questão da disposição tática do Botafogo. Até prefiro que não joguem os dois juntos. Mas eu sinceramente acho que esse jogo é o jogo onde todos os jogadores mais importantes têm que estar à disposição e se podem jogar estão a 80%, né, 75%, que joguem. E se cansarem, saiam. Porque é jogo de decisão, é jogo que vale vaga, vale a temporada do Botafogo. Se a gente cair pro Vasco, acabou a temporada. Só vai restar brigar por uma vaga no G4 e mais nada. Né, é muito pouco para um time caro como esse que a gente montou. Então acho que eu iria com Danilo, Vitinho, Savarino, todo mundo de início. E aí depois vou tirando do decorrer do jogo quem estiver cansado, quem estiver sentindo. Se fosse um jogo do Brasileirão, eu nem colocaria não, pouparia todo mundo. Contra o São Paulo, por exemplo, jogo seguinte, nem viaja o Vitinho, o Savarino e o Danilo. Deixa ele no Rio de Janeiro, descansando. Vai com os outros jogadores, vai com o Matheus Ponte, com o Marlon, né, com, sei lá, o Santi no meio campo, do lado do Savarino, o próprio Cris Ramos de segundo atacante, mas o jogo contra o Vasco amanhã é tudo ou nada, vale a temporada. Se perder esse jogo, pra que eu vou brigar o resto do ano, né? Aí eu vou botar força máxima no Brasileirão? Não, bota força máxima no jogo do Vasco.
é mais importante, mas eu acho que o Danilo deve jogar. Se treinar hoje, normalmente, vai pro jogo. O Savarino, né, jogou só 21 minutos na derrota goleada de 6-3, que a Colômbia aplicou sobre a Venezuela, que ficou de fora da Copa do Mundo, né? A Bolívia pegou a vaga, ganhou do Brasil ontem, pegou a vaga na repescagem mundial aí para a Copa do Mundo ano que vem, que tem um formato diferente, né? Tem mais seleções, tem repescagem de forma diferente, tem mais um mata-mata antes das oitavas e tal, né? Então a Copa do Mundo do ano que vem, o Savarino com a seleção venezuelana ficou de fora, mas ele jogou só 21 minutos, não foi altitude, não foi nada, foi um nível do mar, então acho que dificilmente ele ficará de fora do jogo contra o Vasco. Desgaste muito pouco, ele consegue treinar hoje e ainda jogar amanhã, né? Acho que o que mais causa apreensão é o Vitinho. O Savarino e o Danilo acho que vão pro jogo. E o Vitinho, né? Tontura, muita tosse e uso de oxigênio. Vitinho relata efeitos da altitude de El Alto, que é muito acima de La Paz e de Quito, principalmente, né? E fará testes antes de jogar Botafogo e Vasco, né? Eu acho que o Vitinho, lógico, se nos testes mostrarem que ele tá bem, Fabrício Bruno tá dizendo que vai jogar no Cruzeiro contra o Galo, tá ok. Mas se ele tiver, vamos dizer assim, abaixo de 50%, aí não, aí vai pro banco. Só se precisar. Mas, estando ali com 60%, 70%, bota pra jogar. Bota pra jogar, ele é importante. O lado do Vasco, mais perigoso, é o lado esquerdo, com Piton, Coutinho e Nuno, né? Então, precisa do Vitinho ali. O Matheus Ponte não é um cara muito defensivo, né? Então, acho que é importante ele ir pro jogo. Aí no segundo tempo, vai, tira o Vitinho, bota o Matheus Ponte, abre mais o time, vai pro ataque, fazer gol e tal. Acho que depende muito desse exame, né? Mas aqui tem um vídeo do Vitinho falando sobre essa questão, o que ele sentiu lá na altitude. Com certeza eu vou chegar, fazer os testes, a gente vai conversar para ver se vai ser o melhor para mim entrar em campo. Mas é diferente jogar aqui na altitude, o cansaço de 48 horas é aquele cansaço que as pernas ficam pesadas. Aqui não, aqui é o peito, o coração, é a respiração que é muito difícil. Então, vamos sentar com todo mundo quando chegar no Botafogo e vamos conversar com eles. O teu pós agora que tu tá bem? Não, ainda não. Eu tô meio ofegante. Eu tô tossindo muito ainda. Eu fiquei meio zonzo assim quando eu dava alguns sprints. Mas já usei os oxigênio ali, melhorou um pouco. E daqui pra frente agora só melhorou. Bom, vocês viram aí, né? Cara, se Quito já é difícil de você aguentar aquela altitude, e ele jogou lá em Quito, né, pelo Botafogo, imagina El Alto, que é quase o dobro. Então é surreal. Mas vamos torcer pro Vitinho tá bem até amanhã, ou seja, ele tem 48 horas, né, entre o jogo contra a Bolívia e o jogo contra o Vasco. Vamos torcer para ele tá bem no jogo contra o Vasco, aí já à disposição, acima de 60% de capacidade para aguentar o pique do jogo. Eu já escalaria o Vitinho. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.